Vamos começar agora o nosso último vídeo, né, do curso de regras de 3, é o nosso vídeo 12, né, é uma revisão geral aí, parte 2. Tá? É uma prova que foi organizada pela UniOeste para a função de técnico em enfermagem. Tá? Se essa mesma microempresa que fabricava máscaras de tecido no início da pandemia da Covid-19 possuía 10 funcionários e que fabricavam diariamente 200 máscaras, trabalhando 8 horas por dia, com o aumento da demanda e precisando atingir uma produção de 600 máscaras diárias e trabalhando 10 horas diárias, quantos funcionários no mínimo devem ser contratados a mais? Então nós temos aqui uma regra de 3 composta, certo? Temos 3 grandezas, né? Falou que funcionários, máscaras e as horas diárias. Então vamos montar aqui, né? Então tá lá. Então no começo, né, no início da pandemia, possuía 10 funcionários. Então lá, 10 funcionários. E eles fabricavam diariamente 200 máscaras. Trabalhando 8 horas por dia. Então, trabalhando lá 8 horas por dia. Aí, com o aumento da demanda e precisando atingir uma produção de 600 máscaras, então, máscara embaixo de máscara, então aqui os 600 embaixo do 200. E trabalhando 10 horas diária, então, tá, 10 horas barra D, certo? Ó. Quantos funcionários no mínimo, quantos funcionários no mínimo devem ser contratados a mais? Então, o X aqui. Então, o que nós aprendemos, né, nesse curso? A primeira coisa é procurar onde está o X. E ela está aqui, tá vendo? O X está aqui, é ele aqui. Então, eu vou copiá-lo aqui embaixo, do jeito que está. 10 e o X. E agora vamos fazer as nossas comparações. Então, vou pegar aqui onde está o X, né? E vou comparar aqui com a coluna das máscaras. Então, menos para o número menor, mais para o número maior. Então, nós temos o 200 e o 600. Então, menos no 200 e mais no 600. E agora vamos fazer a nossa pergunta em direção ao X aqui. Olha só, para produzir 200 máscaras, precisou de 10 funcionários. Para produzir 600 máscaras, nós vamos precisar de mais funcionários. Então, se você respondeu mais, é porque lá em cima é menos. É lógico, né, gente? Se você aumenta a quantidade de máscaras para serem feitas, você vai precisar contratar mais gente para poder dar conta dessa demanda aí. Então, como é que ficaram os sinais? Então, ficaram assim, ó, menos, mais, menos, mais. Ficaram iguaizinhos dos dois lados. O que indica que nós temos aqui direta. As grandezas são diretamente proporcionais. E quando é direto, quando descer, pelo que nós vimos aqui nas nossas aulas, desce direto. Então vai ficar o quê? 200 e 600. Então se lá em cima está 200 e 600, vai continuar 200 e 600. Agora eu vou apagar aqui, né, os sinais. É isso? Por que eu vou apagar? Porque agora nós teremos que fazer uma nova comparação. Né? Então vamos fazer uma nova comparação aí. E agora eu vou pegar quem com quem? Vou pegar aqui a coluna do X, né, que lá dos funcionários, e vou pegar com horas por dia. Então aqui, né, nessa coluninha de horas por dia, eu tenho o 8 e o 10. Então menos no 8, né, e mais no 10. Menos para o número menor e mais para o número maior. E agora nós vamos fazer a pergunta lá em direção ao X. Então, olha só, trabalhando 8 horas por dia, precisou de 10 funcionários. Agora, trabalhando 10 horas por dia, nós vamos precisar de menos funcionários. Então, se você respondeu menos, porque ele em cima é mais. É lógico, se você aumenta a carga, tá vendo? Diária, né?
as horas que você vai trabalhar por dia, você pode contratar menos pessoas, porque vai ser compensado pelo aumento das horas diárias, tá vendo? Então, como é que ficaram os sinais aí? Eles ficaram assim, ó, mais, menos, menos, mais. Tá vendo? Você vai falar assim, nossa, inverteram-se os sinais. Ah, se você falou inverteu, então aqui é uma parte que nós chamamos de inversa, porque as grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então, quando descer, se você falou inversa, você não pode esquecer de inverter. Tá vendo? Então, se lá em cima está 8 e 10, aqui embaixo vai ficar 10 e 8. Pronto. Não tem mais nenhuma comparação a ser feita. Então, você vai montar a sua equaçãozinha no primeiro grau. Não podemos esquecer que a primeira aqui é x e depois é linha. Então, como é que eu vou montar a minha equação? Vai ficar x vezes 200 vezes o 10, certo? Olha lá, vezes o 10. Igual a quem? 10 vezes 600 vezes 8, certo? E agora nós vamos simplificar. Aí, gente, eu posso simplificar alguém do primeiro com alguém do segundo membro da equação. Não podemos esquecer que o primeiro membro é aquele que vem antes do sinal do igual e o segundo membro que vem depois. Então, olha aqui para você ver, eu posso simplificar o 10 com 10. É como se estivesse dividindo os dois por 10. Então, aqui vai dar o quê? 1, né? E aqui vai dar 1. Então, por isso que eu falei, posso cortar os dois 10. Aí eu vou cortar 2 0 aqui, olha só, não precisaria, já poderia fazer direto, mas vamos cortar os 2 0, porque daí ficou 2 e o 6. Eu vou simplificar por 2. Aqui vai dar 1, e o 6 por 2 aqui vai dar 3. Beleza? Pronto. Olha só, o que sobrou aqui no primeiro membro? Sobrou x vezes 1 vezes 1, vai dar x. Igual. O que sobrou aqui no segundo membro da equação? Sobrou 3 e 8. 3 vezes 8, 24. Aí você vai falar o que? 24 funcionários, não é isso? Aí você vai procurar nas alternativas, você não vai achar 24 funcionários. Mas acontece que você não prestou atenção na pergunta. Ó, devem ser contratados a mais. Pode ver, no início tinham 10 funcionários, certo? No comecinho eram 10 funcionários. Aqui, ó. E agora passaram a ser 24. Então, 24, tirando os 10 que eram no começo, vai dar 14. Por isso, tá vendo? Vai ter que contratar 14 funcionários a mais. Por isso que a alternativa D é a nossa resposta correta. Então, tá aqui a primeira questãozinha aí, tá vendo? Dessa prova aí. Então, no nosso vídeo, o primeiro exercício que eu fiz foi do UniOeste. Aí nós temos aqui a segunda, tá vendo? Questãozinha da Prefeitura de Irati, para a função de professor, certo? E esse professor do ensino fundamental. Também é uma prova aplicada em 2021. O Roberto planejou fazer uma viagem de 900 km e viu que andando a 90 km por hora, durante 6 horas por dia, ele chegaria a seu destino em 2 dias. Porém, quando chegou ao lugar que havia planejado, ele mudou de planos e seguiu por mais 1000 quilômetros, mas dessa vez com a velocidade de 100 km por hora, andando 3 horas por dia. Quantos dias, durou a viagem de Roberto? Então nós temos uma regrinha de 3 composta, tá? Agora nós temos 4 grandezas, certo? Então vamos lá, vamos começar. Então o Roberto planejou uma viagem de 900 km, certo? Então lá, 900 km. Então vamos por aqui, 900 km. Andando a uma velocidade de 90 km por hora. Durante 6 horas por dia. Aí viu que ele chegaria a seu destino em 2 dias. Aí, 4 grandezas, hein? Porém, quando ele chegou ao lugar que havia planejado, ele mudou os planos dele e seguiu por mais
1000 quilômetros. Então, lá, 1000 quilômetros. Mas dessa vez com uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Então, 100 quilômetros por hora. Andando 3 horas por dia. Então, 3 horas por dia. Daí perguntou o quê? Quantos dias estão X aqui? Beleza, daí, 4 grandezas, hein? Então, a gente vai procurar onde está o X, ele está aqui. Então, nós vamos colocar aqui 2.000x. E agora nós vamos fazer a nossa pergunta, né? Vamos fazer a nossa primeira comparaçãozinha. Vamos comparar aqui, ó. Tá vendo? Vamos pegar a primeira coluninha que fala em quilômetros percorridos e os dias, né? Então, menos no 900 mais no 1000. E vamos fazer agora a nossa pergunta em direção ao X. Aí, ó, para percorrer 900 km, gastou 2 dias. Para percorrer 1000 km, vai gastar mais dias, certo? Se aumenta a quantidade de quilômetros percorridos, vai aumentar a quantidade de dias. Então, lá em cima é menos. Então, tá vendo? Ficaram os sinais assim, ó. Menos, mais, menos, mais. Então, esse pedacinho é direto. Tá vendo? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, se você falou direto, quando descer, os sinais ficarão, né, os números ficarão do mesmo jeito. Se está 900 e 1000, vai ficar 900 e 1000. Pronto. Então, a primeira comparação eu fiz. Tá vendo lá? Então, agora eu vou apagar aqui os sinaizinhos, certo? Para que a gente possa fazer uma segunda comparação. Então, agora eu vou pegar na coluninha dos dias ali do X e vou pegar com a segunda coluna da velocidade. Então, menos no 90 e mais no 100. Pronto, certo? Mais para o número maior, menos para o número menor. Então, olha só, andando a 90 km por hora, gastou 2 dias. Andando a 100 km por hora, eu vou gastar menos dias. Se você respondeu mais, menos é porque lá em cima é mais, certo? Pensa bem, se você aumenta a velocidade, você está indo mais rápido. Se você está indo mais rápido, você vai gastar menos dias. É isso? Então aqui os sinais ficaram de que jeito? Ficaram assim, ó. Menos, mais, menos. Então aqui deu inversa, certo? Então se é a inversa, quando descer, você vai ter que inverter. Então, se está 90 e 100, vai ficar 100 e 90. Pronto. Fiz mais uma comparação. Então, agora eu vou apagar novamente, né, onde está aqui o X, o sinalzinho, porque nós vamos fazer uma nova comparação, certo? Agora, nós vamos fazer a seguinte comparação. Nós vamos pegar agora aqui, né, os dias, né, aqui a coluninha do dia, com a coluna da horas por dia. É isso? Então dá uma olhadinha aqui no sinaizinho nosso aqui e vamos aqui fazer uma outra comparaçãozinha. Então agora nós vamos pegar aqui o dia, aí ó, com a terceira coluninha. Então mais no 6, né? E menos no 3. Então, vamos lá. Olha só, andando 6 horas por dia, gastou 2 dias. Agora, andando só 3 horas por dia, logicamente você vai gastar mais dias, certo? Se diminuir a quantidade de horas que você está andando por dia, você vai gastar mais dias para poder fazer o trajeto. Então, lá em cima é menos. Como é que ficaram os sinais? Mais, menos. E menos, mais. Então, aqui nós tivemos uma outra inversa. Então, quando descer, o que nós vamos ter que fazer? Inverter. Então, se está aqui 6 e 3, quando descer vai ficar 3 e 6. Beleza, pronto. Não tem mais nenhuma comparação. Agora vamos montar a nossa equaçãozinha do primeiro grau. Então, já sabe que o primeiro é x, depois tudo linha. Então, vai ficar que jeito? X
vezes o 900 vezes o 100 vezes o 3. É igual a quem? A 2 vezes o 1000 vezes o 90 vezes o 6. Pronto. Agora nós vamos fazer o quê? Simplificar. Então repare que eu posso aqui fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar 1, 2, 3 zeros com esse 3 no 1000. Pronto, tá vendo? Cortei os 3 zeros com os 3 zeros no 1000. Isso fez com que aparecesse aqui o 90 e eu tenho 90, então posso simplificar os dois 90. Pronto. E agora eu vou pegar o 3 com o 6. Então, por 3, aqui vai dar 1 e aqui por 3 vai dar 2. Então, o que sobrou aqui no primeiro membro? Sobrou somente o x, porque ficou x vezes 1 vezes 1 vezes 1, então x igual. O que sobrou no segundo membro da equação? Sobrou esse 2 aqui, 2, e esse 2 aqui. Não, ficou 2 vezes 2, 4. Então a resposta é 4 dias. Pronto, está aqui a resposta do nosso exercício, certo? Então, olha lá, alternativa A. A viagem toda de Roberto durou 7 dias. B. A viagem toda de Roberto durou 6 dias. C. A viagem toda de Roberto durou 2 dias. D. A viagem toda de Roberto durou 4 dias. Gente, o pessoal vem direto aqui, porque não presta atenção, certo? Não presta atenção. Tem um 4 aqui, achou o x igual a 4, ele vai e embarca na alternativa D. Gente, ele já tinha percorrido 2 dias. Aí quando chegou, depois de 2 dias, ele mudou o plano dele, ele andou mais 1000. O que você calculou aqui foi depois que ele mudou de ideia. Então ele já tinha percorrido 2 dias, mais os 4 agora. Então 2 mais 4, 6 dias. Então essa é a resposta correta, tá vendo? Então por isso que a alternativa B é a resposta correta do exercício. Exercício muito bem bolado que muita gente aí deve ter errado porque não prestou atenção na pergunta feita. Certo? E agora vamos passar para o terceiro exercício, nosso último exercício aqui de regra de 3. Tá? Então tá aqui, é um exercício, né, do Hospital Regional de Divinolândia para a função de auxiliar de manutenção, no ano também de 2021. O Luiz tem uma propriedade rural onde produz queijos. Para produzir 5 queijos, ele precisa de 15 litros de leite. Quantos litros de leite ele precisa para produzir 30 queijos? Então nós temos uma regrinha de 3 simples, só temos 2 grandezas. Está vendo a quantidade de queijo e a quantidade de litro de leite. Então vamos montar aqui. Então para produzir, olha lá, 5 queijos, tá vendo? Ele precisou de 15 litros. Aí, bom, quantos litros X aqui? Ele vai precisar para fabricar 30 queijos. Pronto. Então tá aqui, gente, ó. Regrinha de 3 simples, né? Aqui já vamos fazer o jogo de sinais, certo? Aqui no 5 é menor que o 30, então menos no 5 e mais no 30. E vamos agora fazer a nossa pergunta para a regra de 3. Para fabricar 5 queijos, precisou de 15 litros. Para fabricar 30 queijos, eu vou precisar de mais litros. Então lá em cima é menos, certo? Então o que aconteceu com os sinais? Ficaram iguaizinho, ó, menos mais, menos mais. Então é direta. Então quando é direto, nós já multiplicamos em x. Então como é que fica a montagem aqui? 5 vezes x é igual a 30 vezes 15. Beleza? Uma equaçãozinha no primeiro grau e nós podemos simplificar desde que seja alguém do primeiro membro com alguém do segundo. Eu vou pegar o 5 com 15, tá vendo? Os dois são divisíveis por 5, então aqui dá 1 e aqui vai dar
3. Eu poderia ter simplificado o 5 com 30, certo? Não posso mais simplificar ninguém, não posso nem pensar em simplificar o 30 com 3, porque os dois estão no primeiro membro da equação. Então agora é só multiplicar e terminar o exercício. O que sobrou no primeiro membro? 1 e o x. Vamos ver x, a. X. O que sobrou no segundo? O 30 aqui vezes o 3. 30 vezes 3, 90 litros. Então a resposta é 90 litros. Tá vendo? Então ele vai precisar de 90 litros de leite. Alternativa D. É lógico, gente, você poderia fazer assim, ó. Eu vou pegar o 30, vou dividir por 5. Tá vendo? Vou dividir aqui, ó. 30 por 5 vai dar o quê? Vai dar 6, ou seja, aumentou 6 vezes. Então você vai precisar de 6 vezes a quantidade de leite. Então vai ficar 15 vezes 6 igual a 90. Tá vendo? Você poderia também fazer dessa forma. Então, aqui acabei de fazer o último exercício e assim eu encerro o curso de regra de 3. Certo? Obrigado, né, por terem assistido esse nosso curso aí. E em breve nós temos outros cursos aí.